Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, eu vim trazer aqui um desafio que é completar essa tabela. Na matemática, a gente tem valores para seno, cosseno e tangente para todos os ângulos agudos que vocês pensarem. Se vocês olharem aí na página 246, vocês vão ver uma super tabela aí de 1 grau até 45 graus, até 89 graus, do valor de seno, do cosseno e da tangente. Esse valor, ele foi calculado em algum momento, fazendo aquelas rampas que a gente conversou em aulas. Alguém foi lá, fez uma rampa com índice de subida tal, descobriu, ou se não, fez uma rampa com um ângulo tal, tipo de 2 graus, e descobriu quanto que é a relação ali do seno, do cosseno e da tangente. E esses valores, eles são usados pelos cientistas, são usados pelos engenheiros, eles são usados por nós para resolver vários problemas. Vocês podem ver aí na página 247 que aí a gente começa a olhar triângulos diferentes em diferentes contextos e a gente vai começar a usar esses números. Contudo, entretanto, porém, tem 3 ângulos que são os queridinhos e que são os mais usados nos problemas. Esses 3 ângulos, Mateus, agora nós vamos cantar, não agora, mas na próxima aula. Esses ângulos são os ângulos 30, de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí saber, dentro da cabeça, quanto que vale o seno, o cosseno e a tangente desses 3 ângulos é dominar o mundo. Saber o seno, o cosseno e a tangente desses 3 ângulos são cartas na manga que podem ser usadas a qualquer momento. E por que esses ângulos eles são tão importantes na matemática? Porque são ângulos muito encontrados pelo caminho. Se você pensar no quadrado, por exemplo, o quadrado ele é um exemplo de um ente que é muito usado para fazer arquitetura, para modelar problemas matemáticos, né? Ele é muito usado e ele vem aqui com uma diagonal, tchan, 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 que determina para a gente nada mais, nada menos, um ângulo aqui de 45 graus. Lembra da tangente de 45? Se não lembra, procura no caderno. E aí a gente sabe também, já visto neste ano, que o quadrado tem todos os lados iguais e que se eu chamo aqui de L e aqui de L, poderia ser 5 e 5, poderia ser 10 e 10. Quando eu chamo de lado e lado, eu estou querendo representar valores quaisquer. E aí, quando eu chamo aqui de lado e lado, a nossa diagonal é raiz L, raiz de 2. Lembra disso? Se não lembra, procura no caderno. E aí, com essa rampa maravilhosa, com um ângulo de 45 graus, eu consigo encontrar os valores que correspondem à razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, também conhecido como tangente. Eu consigo encontrar a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, também conhecida como seno, e eu consigo encontrar a razão do cateto adjacente dividido pela hipotenusa, também conhecida como cosseno. E o desafio de vocês hoje é usar esses valores neste triângulo retângulo aqui e encontrar esses valores aqui, ó, e completar essa tabela. Lembrando que aqui não vai sobrar letras, né? Porque as razões são números, não é verdade? Então aqui quando a gente usa de uma forma geral aqui, em algum momento esses L's vão sumir. Mas não é simplesmente cortar, tem uma explicação matemática. Então fica aqui o desafio de completar esta coluna aqui, né? A tangente de 45 a gente já até conversou sobre ela. E agora dá para vocês demonstrarem. Então essa é a primeira parte do nosso desafio. A segunda parte é olhar para esse triângulo equilátero. O triângulo equilátero, que a gente está trabalhando também nos fóruns LC, ele é um dos queridinhos aí da matemática. E aí é interessante que cada ângulo do triângulo equilátero vale 60 graus. Alright? Lembra do nosso estudo lá do Fórum LC? E aí aqui, ó, eu tenho um segmento que é a altura, que é também bissetriz desse ângulo, ou seja, divide ele em 2 ângulos iguais. E aí essa altura
a gente sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E a gente sabe que o lado do triângulo equilátero, aqui eu estou chamando de L, e aqui também vai ser L, né? Mas se eu pego só metadinha aqui, ó, esse segmento que vai daqui até aqui vai ser L sobre 2. E eu acabei de determinar um triângulo retângulo very, very special. Que é esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo que tem 60 graus neste ângulo. Aqui, qual que é o ângulo? Vocês já sabem, né? Tem 30 graus neste outro ângulo aqui. E 90 graus aqui. Então, você está com, como dizia o meu avô, você está com a faca e o queijo na mão. Você tem um triângulo retângulo, uma rampa, que o ângulo de inclinação é de 60 graus, que o ângulo aqui é o complemento deste, né? Então, vai ser 30 graus. Você sabe que aqui vale L, aqui vale L raiz de 3 sobre 2 e aqui vale L sobre 2. E o que você tem que encontrar, nada mais, nada menos, é o seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30, tangente de 30. Que aqui o de 45 você vai usar aqui, né? Seno, cosseno, tangente de 45. Agora aqui no de 30, você vai usar esse triângulo e esses valores. Bom, esse é o desafio para vocês. Vai rolar muita matematiquez? Vai. Vai ter divisão de fração por fração? Vai. Vai ter multiplicação de fração por fração? Vai. Tem um monte de matematiquez aqui. Vai ter... como é que a gente fala? Esqueci o nome. Eliminação de termos que estão sendo... esqueci o nome. Simplificação de fração? Vai. Vai ter muita matematiqueza aqui. E o desafio de vocês é fazer isso. E tentar completar este quadro aqui com os valores de seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60. Lembrando que... Tchan, 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 tchan. Se você tem o seno de 60, você também tem automaticamente, você está encontrando o cosseno de 30. Lembra daquelas relações que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta? Então, faça uma revisão naquelas relações, porque você não precisa de encontrar todos. Se você encontra o seno de 60, você já encontra o cosseno de 30. Se você encontra o seno de 30, você já encontra outro. Se você sabe o seno e o cosseno, você encontra a tangente. Então, vocês podem usar aquelas relações para tentar construir essa tabela aí, tá bom? Um abraço para vocês e bom trabalho matemático!